tudo bem? Sejam bem-vindos ao canal. Eu sou a Gabi, esse aqui é o Gabi Línguas e hoje nós vamos falar sobre os alfabetos do japonês, exatamente alfabetos no plural. Isso porque o japonês possui 3 alfabetos, ao contrário do que a gente utiliza aqui no português apenas um. Eles têm esses 3, né? Que são o hiragana, o katakana e o kanji. E a gente vai ver um pouco de cada um deles, qual que é o objetivo deles, a utilização de cada um deles dentro de um texto, que sim, é comum a gente utilizar os 3 ao mesmo tempo num texto só, tudo bem? O primeiro que a gente tem, então, é o hiragana. O hiragana, ele é um alfabeto que é usado para escrever palavras de origem japonesa e ele é silábico e fonético. Vamos entender o que que é tudo isso. Eu coloquei aqui 3 exemplos para retratar esse alfabeto, que é o arigato, uma palavra bem comum que talvez muitos de vocês conheçam, que significa obrigada ou obrigado. Coloquei também o do itashimashite, que significa de nada, e o sensei, que talvez muitos de vocês também saibam o que é professor ou mestre. Primeiro vamos entender o que é origem japonesa. Isso porque no japonês é muito comum se utilizar palavras de origem estrangeira. Por isso que esse alfabeto aqui, ele não pode ser utilizado para essas palavras de origem japonesa, tá? Ele é utilizado, perdão, de origem estrangeira. Ele é utilizado estritamente para palavras de origem japonesa. Que mais? Ele também é um alfabeto silábico, que significa que ele é escrito por sílabas, diferente do nosso, que a gente possui as letras separadas, A, B, C, D, E, F, G. Não. No japonês, no hiragana especificamente, ele vai ser escrito por sílabas. Aqui você está vendo um A sozinho, porque uma vogal em si ela consegue formar uma sílaba, então a gente tem as vogais. Então, arigato, u. É isso que qualifica um alfabeto sendo como silábico. E é justamente por isso que o alfabeto deles é um pouquinho maior do que o nosso, possui 71 caracteres, né, no total. Justamente por isso, porque ele não é formado por letras sozinhas, ele é formado por sílabas. Então, por exemplo, aqui eu tenho to, aqui eu tenho tá, aqui eu tenho t. Eu não tenho um t sozinho, eu tenho T com O, T com A, T com E, tudo de forma a formar sílabas, tudo bem? Então aqui é o que qualifica ele como um alfabeto silábico. E também tem a letra N, que é sozinha aqui, para formar esse som suave, esse sensei, tá? São as únicas letras que são sozinhas, as vogais e a letra N. E também ele é alfabeto fonético, ou seja, a gente escuta e fala da mesma forma que a gente escreve. Igual no nosso exemplo aqui, né? A gente fala, por exemplo, Gabi. Gabi, primeiras as letras que vem na minha cabeça é G-A-B-I, porque eu falei e eu escutei da mesma forma que eu escrevo, e é justamente assim que o hiragana funciona, tá? Então, você fala e você escuta da mesma forma que você escreve. E aí a gente tem o katakana, que é o segundo alfabeto. Da mesma forma como o hiragana, a gente também escreve ele de forma silábica e ele é fonético, mas nesse caso aqui, a gente utiliza esse alfabeto para escrever palavras de origem estrangeira, ao contrário do hiragana, que é para palavras estritamente de origem japonesa. O katakana vai ser para palavras de origem estrangeira, que também é muito comum no japonês. Então, aqui o primeiro exemplo é banana. Banana, eu não sei exatamente qual que é a origem da palavra, mas a gente utiliza, né? Por exemplo, no Brasil, utiliza em inglês também a palavra banana. Então, é uma palavra de origem estrangeira e por isso que a gente vai escrever ele com um katakana. A gente tem também o buradiru, que significa Brasil. A gente precisa muitas vezes adaptar a palavra ao alfabeto, né? Eles não possuem, por exemplo, o bra, eles adaptam para burá. Não possui o Z, pode ser, talvez venha do inglês, né, o Z, então eles colocam o D, e não possui a letra L, muito menos sozinha, não tem lá e leló também, não tem sílaba para L, tá? Então eles acabam mudando para R, e aqui fica Ru, então fica Buradiru. Esse terceiro exemplo aqui ele é bem engraçado, bem diferente, então vê se você consegue identificar o que é Makudonarudo. McDonald's. Depois me fala se você sabe o que é antes de eu falar. McDonald's é McDonald's, exatamente. A gente precisa adaptar, assim como a gente fez com Buradiru, para conseguir escrever. E ele é uma palavra estrangeira. A gente não consegue traduzir o nome de uma marca, de uma rede, para um idioma. Não tem como. Então, é uma palavra estrangeira, certo? E a gente acaba escrevendo ali com katakana, porque é uma palavra de origem estrangeira. E nomes estrangeiros também. Então, aqui, Maria.
ou Gabriela. Gabriela, por exemplo, eles adaptando, eles escrevem Gaburiera. Não é que eles não conseguem falar Gabriela, até eles conseguem do jeitinho deles ali, com a pronúncia deles. Só que eles sempre precisam adaptar. Então, nomes estrangeiros também com katakana, da forma que eles conseguem. Aqui Maria deu certinho, não precisou adaptar, deu Maria, tá tudo bem. E o terceiro alfabeto é o kanji. O kanji ele é um pouco diferente do hiragana e do katakana, porque ele não é um alfabeto silábico e nem fonético. E no total, os principais que a gente sai do ensino médio japonês sabendo são 2.100 em média, 2.100 kanjis. O que ele é? Ele é um alfabeto de caracteres que representam conceitos. E o que isso significa? Aqui eu tenho um primeiro exemplo, né, que é o conceito, né, a palavra adulto. Adulto se lê em japonês daijin, e é a união de dois conceitos, que é o conceito de grande e o conceito de pessoa. Eu quero que você pare o vídeo agora e anote isso daqui, ó. Anote esses dois kanjis aqui e anote como eles se leem, porque a gente vai entender. Eu falei pra vocês, não é fonético e nem silábico, mas por que eu coloquei aqui, escrito aqui embaixo, igual eu fiz com hiragana e com katakana? Então, pausa o vídeo, anota e aí vocês vão entender um pouco melhor, tá? Beleza, espero que tenham anotado. Então, aqui, o primeiro, a gente tem o conceito de grande também para a palavra. Essa palavra aqui significa grande, mas é um adjetivo. Então, por exemplo, o prédio é grande, a bolsa é grande. É esse conceito aqui, um adjetivo, ou seja, uma característica que eu estou dando a algo ou a alguém. Aqui, o conceito é o mesmo, conceito de grande. Só que aqui eu vou ler diferente, eu vou ler oki. Cadê o dai? Cadê o dai de daijin? Já mudou, sabe? Não é a mesma leitura. E por isso que ele não é um alfabeto silábico e nem fonético. Porque a gente vai adaptar o som daquele kanji à palavra. Então, aqui, oki, que é a palavra grande para adjetivo, a gente vai utilizar o conceito de grande para escrever ele, só que o som muda para se adaptar à palavra, tudo bem? E aqui também tem os hiraganas aqui para poder se juntar ao conceito de grande para eu dizer que é um adjetivo. Então, tem a mistura, sim, de kanji com hiragana para uma palavra em específico. Dependendo, se, por exemplo, for uma palavra aqui, a gente tem gramática, né? Adjetivo. É gramática. Então, esse ki aqui é a parte que define o que é um adjetivo, tá? Então, aqui o conceito de grande não mudou, mas o som mudou para se adaptar à palavra. Aqui também, se você anotou, você vai ver que o daijin, o som de pessoa, o conceito de pessoa fazia o som de jin. Aqui nesses exemplos já muda. Eu tenho hitori, que significa uma pessoa, então eu tenho kanji de uma e pessoa juntos, aonde uma se lê hito e pessoa se lê eri. Aqui, futari é a mesma coisa, que são duas pessoas, tem dois e pessoas. E agora se lê eri, não se lê din. Mudou. Mudou o conceito? Não, não mudou o conceito. Se mudou a leitura para se adaptar à palavra. E a gente também tem samnin, que são três pessoas. E aqui mudou o som de novo, né? Vira nin. Não é din, não é eri, é nin. Por quê? É o mesmo conceito, mas ele se adaptou à palavra e por isso que o som também mudou. E até coloquei aqui os números também. Então, aqui, por exemplo, a gente tem Hitori, Futari, Sanin, onde, por exemplo, um se lê Hito. Mas um sozinho, a contagem 1, 2, 3, 4, a gente lê Ichi para 1, Ni para 2 e San para 3. Aqui só não mudou o San, que é o 3. Mas o 2 é Futa aqui e aqui é Ni. O iti a gente viu ali que tava Hito. Então, assim, muda o som, não é uma regra, né? Vocês viram que o san continuou sendo igual. Então, pode ser que mude, pode ser que não mude, depende. O conceito nunca muda, mas a palavra, o som da palavra em si pode mudar sim para se adaptar. E aqui eu coloquei um exemplo para retratar por que a gente utiliza o kanji, né? Porque você me pergunta assim, tá, o kanji é para escrever palavras de origem japonesa também, só que diferente do hiragana, eles são conceitos. Agora, eu posso escrever tudo em hiragana? Posso. Só que isso dificulta muito a minha vida. Por quê? Aqui eu tenho um exemplo de frase, haha wa hanaga suki desu. A minha mãe gosta de flores. Haha se fala haha. Aí eu tenho essa partícula de sujeito, que é um conceito de gramática que eu não vou explicar agora, que se fala ha também. No caso, eu leio o a nesse caso. Aí tem hana, que é flor, hana. E se escreve tudo com o mesmo caractere.
E aí fica um monte de hahaha aqui, parece que eu tô dando risada, porque no japonês se utiliza hahaha de hiragana também para escrever risada, tá? Então fica uma bagunça, parece que eu tô dando risada, talvez a pessoa não entenda o que eu tô querendo falar. E aí que a gente utiliza o kanji para facilitar a nossa vida, porque aqui a gente utiliza o conceito que acaba tornando o texto muito mais claro. Então, por exemplo, haha, mãe, eu coloco aqui o kanji que forma o conceito de mãe, isso se torna muito mais fácil para a nossa compreensão. Aqui esse wa aqui é o conceito gramatical, então eu não tenho um kanji. Hana, que também tem um ha aqui no começo, eu tenho um kanji para isso também, tá? Então, o kanji ele facilita a nossa vida. Eu sei que é um alfabeto muito maior, muito mais difícil de decorar, ele tem muito mais caractere que você precisa decorar, só que no dia a dia ele facilita o nosso entendimento no texto. E se eu não sei a leitura daquele kanji, como é que eu faço? Eu não leio o texto, eu desisto? Não, muitos textos japoneses hoje possuem o furigana. Furigana, ele é essa ajuda, esse auxílio, ou seja, um hiragana que fica ali em cima ou do lado da letra que você do kanji, né? Caso você não saiba, você tem o furigana para você ler. Então, por exemplo, aqui está escrito justamente isso, furigana. Ele tem 3 kanjis. Eu não sei ler esses kanjis, eu não sei o conceito deles. Então, o que eu faço? Eu vou ler o furigana ali em cima, que é um hiragana que existe ali para facilitar o meu entendimento. A maioria dos textos hoje em dia, os textos japoneses, eles já possuem o furigana, tá? Não são todos, mas a grande parte deles possui justamente para facilitar o dia a dia dos japoneses, que, claro, com certeza também não conseguem se lembrar de todos eles, afinal, são muitos kanjis. Então, vocês têm esse auxílio aí nos textos japoneses. E por fim, a gente tem o Romaji, que calma, não é um outro alfabeto japonês. É só a forma como eles chamam o nosso alfabeto mesmo, o A, B, C, o D. O nosso alfabeto, se você não sabe, agora você vai saber que ele é derivado do alfabeto romano, e por isso que a gente chama de Romaji. Então, a gente tem aqui o Roma, que está em katakana, ou seja, literalmente Roma, e Ji, letra, que está em kanji. Então, letras de Roma, letras romanas de fato mesmo, tá? Então, o Romaji é o nosso alfabeto, é a forma como eles traduzem ali, como eles chamam o nosso alfabeto. Então, a gente aprendeu que o japonês ele possui 3 alfabetos, o hiragana, o katakana e o kanji, cada um para o seu uso específico. A gente possui o furigana, que auxilia a gente na leitura de kanjis dos quais a gente não está familiarizado e não sabe ler. E também o romaji, que são, né, que é o nosso alfabeto, o alfabeto que a gente utiliza aqui, no inglês, no francês, enfim, é o alfabeto derivado do alfabeto romano. E é isso, pessoal. Eu agradeço muito por vocês terem assistido até aqui. Eu vou deixar esse material aqui na descrição do vídeo, bem como alguns outros materiais, alguns outros sites que eu recomendo para vocês estudarem um pouco mais a fundo. Vou deixar também o meu contato, caso vocês queiram tirar qualquer dúvida, mas podem também tirar dúvida aqui nos comentários. Eu vou responder todo mundo que tiver dúvidas. Não guardem dúvidas, não fiquem sozinhos. A gente está aqui para estudar junto. E é isso, pessoal. Eu espero ver vocês em breve. E muito obrigada mais uma vez. Tchau, tchau.